Descansarei, pois sei que és Deus. Sabemos, ó Pai, ó Deus, se nós queremos isso para a nossa vida, ó Deus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, vem sobre nós, ó Pai, como igreja do Senhor, ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos ser impactados, ó Pai, pelo amor do Senhor, ó Pai, pelo poder do Senhor, ó Pai, que isso, ó Pai, possa abençoar outras vidas, ó Pai, abençoar outras pessoas, ó Deus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, enche o nosso coração, ó Deus, enche-nos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, ó Deus, nossa alma está, Deus, sedenta do Senhor, ó Pai, ó Deus, vem sobre nós, ó Pai, nós te pedimos, ó Deus, ó Deus, nós estamos aqui, ó Pai, nós queremos nos derramar, ó Pai, na Tua presença, ó Deus, nós queremos dispor nossa vida, ó Deus, para o Teu reino, ó Pai, ó Deus, vem sobre nós com a Tua unção, ó Pai, com o Teu poder, ó Pai, ó Deus, que nós possamos impactar vidas, ó Pai, como igreja do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, usa a nossa vida, ó Deus, usa, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, ó Jesus. Minha alma está segura em Ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu vou
descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. As minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, Meu respirar e meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer.
Lucas capítulo 19. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio e buscar e salvar o perdido. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pelo que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Deus abençoe essa palavra e aplique aos nossos corações. Preste atenção, por favor. Nós temos ouvido e temos visto, no Brasil e fora do Brasil, cada vez mais crescerem os meios de comunicação explorando, igrejas explorando os meios de comunicação e vice-versa, e o evangelho sendo pregado. Eu, particularmente, acho que isso tem algo muito bom, muito de Deus. A Bíblia diz que o evangelho deve ser pregado a todas as nações, e então será o fim. Maravilhoso, bênção demais. Mas, por outro lado, sabe que eu percebo que muitas vezes o evangelho que tem sido anunciado está cada vez mais distante daquele evangelho puro, simples, que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Fala-se do evangelho, mas, na verdade, o que se prega não é o evangelho. O evangelho é apenas um meio para promover pessoas, igrejas, instituições e grupos financeiros. Eu percebo que nós estamos vivendo, e vamos falar do nosso país, esse adulterar do evangelho genuíno. Vamos usar uma palavra bíblica. Parece que está sendo servido uma comida aparentemente bonita, uma comida que tem um visual agradável e atrativo, mas que me parece que com o tempo essa comida está envenenando as pessoas. Eu olho para esse texto da palavra de Deus e aprendo sobre o evangelho genuíno do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu percebo através desse texto que o evangelho de Jesus não é uma vaga proposta de melhora do ser humano. Não é uma filosofia, como tantas outras. Não. O evangelho é o poder de Deus, capaz de transformar o homem. O evangelho é Deus operando no universo, e principalmente na vida do homem. E você lê a Bíblia Sagrada e você vai perceber que Deus incansavelmente, Ele age na vida do homem, buscando transformá-lo em um filho que o glorifique, que o honre
e que leve o seu nome para todas as nações. Incansavelmente, o Deus que as Escrituras nos revela é um Deus que busca o homem para transformá-lo. Porque conforme a própria palavra nos ensina, lá em Gênesis capítulo 3, o pecado entrou no mundo, trouxe a morte passou a todos os homens, e por causa disso, nós, eu e você, sem Jesus, estamos completamente perdidos. A partir da entrada no pecado do mundo, do pecado no mundo, e quando eu falo no mundo, eu falo na vida do ser humano, passou a habitar no interior do homem um vazio. Dostoiévski, falando de forma poética, ele diz que há um vazio no coração do homem, e esse vazio tem a forma de Deus. Amém? De forma poética, o que Dostoiévski está falando para nós é isso. Que o homem tem um vazio no seu coração, e somente o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo preenche, transforma efetivamente a vida do ser humano. E, portanto, o Evangelho não é uma vaga proposta de melhora, não é uma proposta de uma reforma, não é uma proposta psicológica que traz motivação para você encarar mais uma semana. O Evangelho é muito mais que isso. O Evangelho é capaz efetivamente de transformar o ser humano. E se eu creio menos do que isso, eu não creio no Evangelho de Jesus, eu creio em qualquer outra coisa, menos no Evangelho de Jesus. O texto que lemos é um exemplo daquilo que Deus faz na vida do ser humano, alcançado pelo poder do Evangelho. Eu quero falar com você essa noite um pouco sobre esse poder transformador do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes eu queria perguntar a você, e você vai responder isso aí, lá no fundo do seu coração, para você mesmo: você crê que o Evangelho transforma pessoas? Você crê de fato que o Evangelho pode transformar bandidos, pessoas capazes de cometer as mais terríveis, imagináveis coisas a si mesmos e aos outros, que nós estamos vendo pela televisão aí, que eu não quero nem mencionar a categoria do crime. Acho que todos nós sabemos muito bem disso. Estamos vendo a todo momento. Alguém parou esses dias e falou comigo: pastor, como é que pode? Uma pessoa é capaz de servir uma mesa, arrumar uma mesa, receber o marido, depois matar o marido, depois picar o marido em pedaços, colocar o marido numa mala, sair com o marido, descer o elevador, fazer uma viagem, e depois dizer para o mundo inteiro que não foi ela? Como é que é capaz? Como que o ser humano pode chegar a esse ponto? Mas chega. Agora, meus irmãos, a boa nova do Evangelho, ela não apenas mostra até que ponto eu e você podemos chegar debaixo da influência do pecado. Muito mais, a boa nova é para dizer a você: o Evangelho pode transformar pessoas. O Evangelho pode mudar vidas. O Evangelho pode trazer libertação de vícios. Não porque ele vai oferecer para você uma dose mais forte, mas porque ele pode transformar efetivamente você. Porque ele pode preencher o seu vazio com alguma coisa realmente duradoura. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu olho para esse texto e aprendo um pouco sobre o poder transformador do Evangelho na vida do ser humano. O poder transformador do Evangelho na minha vida e na sua vida. Em primeiro lugar, o poder de Deus revelado pode ser percebido, ele é revelado
ele é evidenciado, ele é demonstrado na ação soberana de Deus quando ele encontra o homem perdido. Eu quero repetir. Que talvez você esteja dizendo, pastor, me ajuda a compreender um pouco mais o que é esse poder de Deus. Porque muitas vezes fala esse poder, a gente começa a pensar em coisas assim, místicas, né? Sobrenaturais demais. Um anjo descendo no quarto da pessoa e com a varinha mágica tocando na cabeça dele e diz assim, muda-te. Tem muita gente que tem essa ideia do poder de Deus. O texto me ensina, não só nesse lugar, como em todos os outros, que o poder de Deus se manifesta quando de forma soberana Deus encontra o homem. Presta atenção no que eu estou querendo te dizer, que isso é muito importante. Talvez Deus trouxe você aqui esta noite e fez você ligar o seu computador só para você ouvir isso. De forma soberana, acima de tudo e de todos, Deus planeja um encontro com você. É uma espécie de complô celestial contra você. É uma espécie de encurralamento em que você, sem perceber, acaba se expondo ao Evangelho. Por exemplo, alguém ligou para você e convidou você para vir na igreja. Isso não estava definitivamente nos seus planos. Você falou que estava sem carro, a pessoa falou assim, não, eu passo na sua casa. E você, quando pelo menos percebeu, menos você percebeu, você entrou no carro e apareceu na igreja. Aí você, no meio do culto, fala assim, o que eu estou fazendo aqui? E talvez você fale como uma amiga minha, só por sua causa mesmo, para mim vir no lugar desse. Ou talvez você entrou no carro do seu amigo, fuçou lá nos CDs dele, colocou um CD de música evangélica, e a música cantada falou tudo que você precisava ouvir. E aí você olha para o seu amigo e fala assim, esse cara está armando. Eu me lembro que me convidaram para falar num acampamento de juventude. Eu orei, estava no começo do meu ministério, orei bastante. Alguma coisa me dizia que ia ser uma batalha espiritual muito forte. Deus já estava me preparando. Eu orei, jejuei, preparei minhas mensagens. E eu lembro que Deus me levou a estudar um texto. Que eu falei, Deus, que texto complicado, que texto difícil, que texto pesado. Mas quanto mais eu relutava, mais apareciam ideias, mais o Espírito me conduzia. E mais eu ficava convicto de que era aquilo mesmo. Então eu preparei minhas mensagens e fui para esse retiro. E num dos nossos cultos, o culto famoso, o culto da fogueira, nós fomos para uma clareira no meio de uma mata. Estava muito escuro. Eu não conseguia ver o rosto das pessoas direito. Era um espaço muito apertado. E eu consegui ler a Bíblia porque alguém segurou a lanterna para mim. E depois disso eu não conseguia ler mais nada e ver mais ninguém. Foi uma experiência interessantíssima. Porque aquela luz da fogueira também me atrapalhou a ter visão das pessoas. E num determinado momento da minha pregação, eu mesmo, que é capaz da gente fazer isso, viu? Você prega, você fala, mas você raciocina outra coisa. E eu pensava enquanto eu pregava, Deus, será que tem alguém me ouvindo? Essa mensagem aqui? E continuei pregando e fui até o fim. No meio da mensagem, houve um burburinho lá, uma confusãozinha. Mas eu estava tão empolgado e querendo que aquilo terminasse logo, porque eu não estava vendo as pessoas, achei que eles não estavam me vendo, eu falei, esse negócio aqui não está dando certo. Mas, ao mesmo tempo, eu continuava. Terminou o culto. Os irmãos foram saindo, e quando nós chegamos num lugar mais claro, um amigo me segurou no braço e falou, que dureza, hein, Honório?
Eu falei, como assim? Que dureza? O que você está falando? Ele falou assim, você não viu, não? Eu falei, viu o quê? Você não viu um barulho, um movimento durante o culto? Eu falei, eu vi um movimento, uma confusãozinha lá, mas logo passou. Ele falou, você não sabe o que aconteceu? Eu falei, claro que não. O que aconteceu? Alguém passou mal? Ele falou, não, o cara levantou para voar na sua garganta, para pegar você, para agredir você. E nós seguramos ele, deu um trabalho danado. Eu falei, como assim? Ele falou, o cara disse que você lá na frente revelou a vida dele toda. E você não tinha o direito de fazer isso. Então o cara partiu para cima de você. Eu falei, rapaz, você está brincando? Ele falou, não, verdade. Você não conhece ele? Eu falei, não, eu sei que ele é um filho de pastor rebelde, deixou a igreja. Foi a única coisa que me falaram, mas eu nem conversei com ele. Ele falou assim, então, se esconde, vai para o seu quarto que o cara está atrás de você e vai ser difícil segurar ele, porque esse cara, ele é viciado em droga e quando ele toma a droga dele, ninguém segura, tranca lá no seu quarto. Aí eu falei assim, aqui eu vou trancar no meu quarto? O quê, rapaz? Ele falou, você não sabe o que eu estou falando, vai para o seu quarto. Eu falei, então tá bom, eu vou lá para lá orar. Depois, com calma, eles foram me explicar que eu contei toda a vida dele, à medida que eu expunha a palavra de Deus. E que ele se sentiu traído. E ele queria saber quem contou a vida dele para mim, e com que direito eu contei a vida dele publicamente e o expus daquela forma. Deus o encontrou naquela noite, de forma soberana. Todo aquele esquema do acampamento, toda aquela preparação que Deus me levou a fazer e me conduzir naquele texto, era para salvar aquela vida. Amém? O poder de Deus se manifesta quando Deus, de forma soberana, encontra o homem perdido. E Deus é muito criativo nas suas maneiras de encontrar e de buscar o homem. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem é Jesus. O que o texto está querendo nos dizer aqui é que aquele homem ansiava profundamente por alguma coisa que nem ele mesmo sabia o que era. Muito provavelmente Zaqueu tinha ouvido as histórias das obras maravilhosas de Jesus. Algo tocou o coração de Zaqueu e despertou o seu interesse em conhecer Jesus. Embora Zaqueu tivesse tudo que um homem, do ponto de vista humano, gostaria de ter. O texto diz que ele era maioral dos publicanos e rico. Destaque social, destaque político e rico. Mas a Bíblia diz que com todos esses recursos e cercado de tudo isso, a sua necessidade, que nem ele mesmo entendia o que era, levou ele a buscar Jesus. Aí você pensa, pastor, que coisa bonita, né? Zaqueu, então foi procurar Jesus. Não. Quando Jesus chegou àquele lugar, ele olha para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, pois me convém hoje estar em sua casa. Zaqueu com certeza ficou muito surpreso, porque antes de Zaqueu encontrar Jesus, Jesus já havia determinado no seu coração encontrar Zaqueu. A vida de Zaqueu não era desconhecida para Jesus, assim como também a minha vida e a sua vida não são. Os nossos dramas, as nossas crises, os nossos conflitos, os nossos descaminhos, são todos do conhecimento de Jesus. Querido, o pensamento que está passando agora na sua cabeça, rapidamente, é do conhecimento de Jesus. E você pode dizer, pastor, onde está a ação soberana disso? Deus busca os homens
despertando a própria mente desses homens para as suas necessidades e utilizando instrumentos diversos, pessoas e acontecimentos, para chegar ao seu objetivo final. Como diz o texto, buscar e salvar o que está perdido. Há ocasiões que falamos sobre encontrar Deus em Cristo, mas é infinitamente mais de acordo com a verdade do Evangelho dizer que em Cristo Deus nos encontra. Amém? Desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém estar em sua casa. Para Jesus, era necessário estar na casa de Zaqueu, como também é necessário estar em nossas vidas. Porque ele veio a esse mundo exatamente para transformar pessoas à semelhança de Zaqueu, que a semelhança de Zaqueu, que a minha semelhança e a sua podem estar perdidas. Presta atenção no que eu quero dizer a você. O texto diz que Jesus olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, eu quero estar com você na sua casa. Porque eu vim, Zaqueu, nesse mundo para isso, para encontrar pessoas como você, que estão completamente perdidas. Zaqueu, meu irmão, meus irmãos, vivia um drama muito grande. Porque Zaqueu, no texto hebraico, na língua hebraica, significa reto, significa justo, significa íntegro. No entanto, a vida de Zaqueu era uma vida imoral, era uma vida desonesta. Num tempo de grande miséria, Zaqueu extorquia os seus próprios irmãos sem nenhuma compaixão. Eles colocavam lá os impostos, vamos imaginar aqui, a 20%. É pouco. Imposto 30%. 20% é esse aqui do Brasil. A 30%. Zaqueu saía para cobrar os impostos de casa em casa, 30% da sua renda. Mas ele aumentava, ele colocava 50%. 20% era para o seu bolso e 30% era para o governo. Todos sabiam disso. E agora você imagina a situação, hein, Kenny? Bate lá na porta da sua casa, Zaqueu, aí a Lorena atende e fala assim: mamãe, o senhor reto está aí. O senhor perfeito está aí. O senhor justo, obrigado, está aí. Ele vai receber os impostos. Imagina quando esse homem ia nas festas, o senhor justo chegou. Imagina como que os seus próprios irmãos o odiavam. Ele tinha nome de que era, mas não era. E o judeu recebia o nome. Era um ato de fé o nome que o judeu recebia, porque o pai entendia que ele, com o tempo, se tornaria o seu nome. Então a expectativa da família de Zaqueu é que ele fosse um homem reto, um homem justo, um homem honesto. Mas Zaqueu era exatamente o contrário. Agora imagina o drama que esse homem vivia na sociedade. Imagina como a alma desse homem estava enferma, como a sua estima, a sua autoestima estava. Imagina a consciência culpada desse homem. Embora ele fosse rico e tivesse posição social, todos odiavam a ele. Que situação. Os filhos dele na escola, já pensou ele chegando lá de carroça, deixando os meninos na escola, encontrando com os pais dos outros amigos? Os meninos dele deviam sofrer bullying o tempo todo. Meu irmão, parece engraçada a história de Zaqueu, mas eu quero dizer uma coisa para você. Zaqueu representa o homem moderno sem Jesus. Zaqueu pode representar muito bem eu e você. Porque o homem moderno, ele, nas
na sua capacidade, na sua sofisticação no desenvolvimento tecnológico, ele consegue desenvolver uma maquiagem poderosa. Ele aprendeu a ser um grande artista, a mostrar para as pessoas aquilo que ele não é. Mas o problema é que o dia termina com ele encontrando a si mesmo, com a cabeça num travesseiro. E aí, meu irmão, dá-lhe remédio para ele dormir. Dá-lhe remédio para ele dormir com a consciência culpada. Vocês não vão me achar meio maluco. Não tem problema. Mas eu fui convidado para pregar na Assembleia Legislativa do Espírito Santo e essa foi a mensagem que Deus mandou pregar. Zaqueu era um homem público. Zaqueu tinha um cargo de confiança de um político. Mas o que eu quero mostrar para você, e que eu e você precisamos entender, é que Zaqueu era compelido, presta atenção nisso, querido. Zaqueu era compelido por um vazio que existia dentro dele mesmo. Um vazio que gritava por ser saciado, por ser satisfeito. E esse vazio impelia Zaqueu cada vez mais a preencher esse vazio das formas mais diversas possíveis, inclusive com dinheiro. E aí, talvez aqui você compreenda por que nós vivemos num tempo de tantas loucuras que o homem faz, de tantas enfermidades, de tantas neuroses, de tantas coisas loucas que o homem faz, tudo em nome do prazer, da alegria e da realização. Pessoas que são impelidas por esse vazio. E esse vazio, irmãos, ele grita forte, ele pede cada vez mais. E aí o homem vai para os vícios, o homem vai para a prostituição, o homem vai para o roubo de diversas maneiras, o homem vai para as coisas mais hediondas em termos de pecado que um homem pode chegar. E você pergunta, o que está acontecendo? É o vazio dele que está empurrando ele para essas situações. Mas a boa nova do Evangelho é que Deus encontrou Zaqueu. E eu acho incrível, sabe o que é? E isso aqui é uma lição preciosa para nós como igreja. Jesus estava constantemente cercado por fariseus, que eram os religiosos da época, que é aqueles que se diziam assim os santos da época. E Jesus olha para eles e diz assim, para Zaqueu, e fala para que eles pudessem ouvir: eu vim, não foi para vocês que são muito bons, eu vim para buscar e salvar o que estava perdido. Talvez não nesse lugar, mas em outro lugar do Evangelho, as pessoas diziam, mas que Jesus é esse? Que filho de Deus é esse? Que homem é esse que se assenta e come com os pecadores? E esse foi um caso em que provavelmente Jesus foi reprovado. O que Jesus o Senhor vai fazer na casa desse Zaqueu, esse ladrão? E Jesus dizia, eu vim para buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu, desce depressa, porque eu vim foi para encontrar você. Zaqueu, antes que você planejasse subir nessa árvore e me ver, eu já tinha visto você. Zaqueu, você está nos meus planos. Zaqueu, eu estou sonhando com você, Zaqueu. Irmãos, você quer compreender o poder de Deus? Abra os seus olhos e a sua visão para a maneira criativa, soberana, persistente, em que Deus busca encontrar a mim e a você. Tem filhos que são revoltados, ou pelo menos se dizem revoltados, porque a mãe não para de orar por eles.
Porque a mãe não para de convidar para ir para a igreja. Porque tem alguém na família que, quando a família reúne, tem que ler a Bíblia e tem que orar. Então tem gente revoltada por causa disso. Porque Deus, de alguma forma, está indo ao seu encontro. Talvez se você recebeu um torpedo hoje, uma mensagem de celular, falar, mas não é possível, de novo. É Deus indo ao seu encontro. O poder do Evangelho, meus irmãos, ele é percebido, ele é revelado na maneira soberana e amorosa que Deus busca encontrar o ser humano. Segundo lugar, o poder de Deus é manifestado na vida do homem quando o próprio Deus produz no interior desse homem arrependimento. E aqui eu quero falar para você, introduzir uma palavra nova. Quero introduzir uma palavra nova. Arrependimento. Como assim, pastor, nova? Porque fala-se muito pouco sobre isso. Fala-se que você pode melhorar a sua vida com Jesus e que se Jesus dirigir a sua vida, se você se tornar um evangélico, você então será uma pessoa próspera. Mas pouco se fala que a porta de entrada para o reino de Deus é o arrependimento. E aí eu chamo a atenção novamente para você, para o fato de que esse texto me leva a entender, a compreender o verdadeiro e genuíno evangelho. Entrementes, diz o texto aí no verso 8. O que significa entrementes? Passado um tempo, Zaqueu se levanta e diz ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Esse momento, Zaqueu está aqui se rendendo ao Senhor Jesus. Esse momento aqui, querido, é o momento do arrependimento. O Evangelho tem no texto original a palavra metanoia, que significa literalmente mudança de mente, mudança de propósito. No Novo Testamento, metanoia sempre envolve mudança para melhor. No Novo Testamento, metanoia tem dois aspectos ou 2 características. Primeiro, o aspecto negativo. Metanoia envolve tristeza. Tristeza porque quando Jesus entra em nossas vidas e nos encontra, Ele produz tristeza em nós. Ele nos faz conscientes do nosso pecado. Ele nos faz perceber, ainda que não plenamente, mas Ele nos faz perceber na medida certa o quanto nós precisamos dEle. Ele nos dá uma pequena noção do que é viver eternamente sem Ele. Ele nos faz compreender uma pequena noção da miséria que é a nossa vida sem Jesus. Ele nos faz nos enxergarmos como pecadores que somos, miseráveis pecadores que somos. E a Bíblia diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. E a Bíblia nos faz enxergar a nossa podridão. Metanoia tem esse aspecto. O aspecto da tristeza, o aspecto da crise, o aspecto do choro. Não se surpreenda se Deus encontrar você e levar você ao quebrantamento, levar você ao choro, levar você a um sentimento de fracasso. Mas metanoia tem o segundo aspecto, que é o aspecto positivo. É quando você se levanta da crise, da sua miséria e contempla o Salvador. Aleluia. A obra de Jesus é completa. Ele derruba você, Ele faz você perceber a miséria, a limitação,
Ele faz você perceber o inferno, mas ao mesmo tempo ele levanta os seus olhos e diz assim: eu sou o Salvador. Por isso que você encontra repetidas vezes no Evangelho o convite para a salvação. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Aleluia. Disse Jesus: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Disse Jesus: a minha paz vos dou. Isaías, falando desse evangelho que viria na pessoa de Jesus, ele diz: vinde às águas, vinde comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. E mais tarde Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis finalmente descanso para a vossa alma. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados de procurar suprir ou preencher o vazio do coração de vocês em diversos lugares. Venham a mim. Venha a mim, Zaqueu. Venham a mim, você que está cansado de ir em diversos lugares, em diversas coisas, buscando preencher o vazio do seu interior. Vinde a mim. Porque eu sou manso e humilde de coração, e em mim você vai parar de procurar. Em mim você vai encontrar finalmente o descanso. Eu gosto mais desse texto porque ele diz descanso da alma. Não é o descanso somente físico, não é da alma. Isso significa que você pode continuar vivendo em tribulações nesse mundo, mas a sua alma estará em descanso. Amém? Aí sim, querido, você está abraçando o verdadeiro evangelho. O Jesus que convida você a tomar sobre você o jugo dele. Esse é o verdadeiro evangelho. Tomai sobre vós a minha liderança. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: eu quero ser Senhor da sua vida. Me receba como Senhor. Aceite o meu senhorio. Aqui Jesus não está falando somente em salvar a sua alma do inferno. Ele está falando em viver nesse mundo para Jesus. Aqui Jesus está convidando você a uma vida de renúncias. Esse é o verdadeiro evangelho. Esse é o verdadeiro evangelho. E é por isso, meu irmão, que Zaqueu se levanta e fala assim: Senhor, eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado, eu vou restituir 4 vezes mais. Esse é o verdadeiro evangelho. A porta, meu querido irmão, a porta de uma vida nova e abençoada chama-se arrependimento dos pecados. Amém? A porta da salvação não se chama igreja, 3 pontinhos. Venha para a igreja tal que você será salvo e a sua vida vai melhorar. Conversa do diabo. Esse não é o evangelho genuíno de Jesus, meu irmão. Eu quero muito que você venha e fique na igreja, mas eu não vou iludir você, dizendo que a igreja é a sua salvação. Jesus é a sua salvação. E se você recebe Jesus, depois você vai vir para a igreja. Mas quem traz você para a igreja é Jesus. Ou quem coloca você realmente dentro da igreja é Jesus, só Ele. Não existe nenhum decreto humano, do homem mais santo que seja, que coloca você dentro da igreja de Jesus, somente Jesus.
Eu vou dizer para você, cansa a beleza da gente de ouvir tanta abobrinha nesses programas de TV e de rádio que nós estamos ouvindo aí em nome do Evangelho de Jesus. Misericórdia. E eu queria estimular você a começar a selecionar as coisas que você está ouvindo. Porque o seu ouvido não é lixo. E se aparecer um anjo no seu quarto, anunciando outro evangelho que não seja esse aqui, é o diabo. Desliga a sua TV e o seu rádio. Porque quem come mal, adoece. E quem se adoece e não trata, morre. E nós estamos vendo aí o nosso Brasil, infelizmente, comendo uma má comida. Um evangelho venenoso. Que não anuncia o arrependimento. Literaturas. Mas uma quantidade enorme. Uma vez, eu vou falar abertamente aqui para vocês, porque isso é uma coisa pública. Uma pessoa me pergunta, pastor, eu vou fazer uma série de estudos no Augusto Cury, o que o senhor acha? Eu leio os livros dele, pastor, eu fico lá nas nuvens. Eu falei, o problema é que você fica nas nuvens e depois você cai de lá, né? O tombo é feio. E o Augusto Cury te coloca lá nas nuvens, mas ele não te ensina depois você a levantar. Sabe por quê? Porque o evangelho que ele anuncia no livro dele não tem arrependimento dos pecados para a salvação. E para mim, isso é literatura motivacional. Me desculpe eu citar um nome, mas é a mais pura verdade. Se você é o admirador dos livros dele, continue lendo, mas saiba de uma coisa. Só Jesus pode melhorar e transformar a sua vida. Todo e qualquer ensino que não parte da verdade de que o arrependimento é a porta para a salvação e que só Jesus salva e transforma o homem, meu irmão, isso vai trazer para você uma sensação de bem-estar, mas depois vai vir uma depressão violenta. Mas eu não venho aqui e não quero essa noite ficar falando mal de ninguém, não. Apenas alertar você, porque tem muita coisa boa escrita no campo da motivação. Mas eu e você precisamos entender e separar as coisas. Nós precisamos parar, irmãos, de engolir qualquer coisa. Precisamos conhecer a palavra. Precisamos conhecer a palavra e julgar todas as coisas. Me perdoe que eu vou falar para vocês. Eu já estou pedindo perdão antes de falar, né? Que não deve ser boa coisa. Tem gente que acorda às 4 horas da manhã e fica na televisão assistindo o programa até 6 horas da tarde. Misericórdia, gente. Olha o que você está ouvindo. Olha o que você está ouvindo. Desde o homem do chapéu até o outro lá, que eu não sei. Não dá. Um fala, o outro desfala. Um fala, o das 6 fala, o das 7 desfala, o das 8 fala de novo, o das 9 desfala. Aí o das 10 passa o metiolate. Ou melhor, metiolate arde. Passa um pó. Maqueia. O outro traz uma mensagem dizendo 10 pontos para você ser feliz. E a cruz de Jesus não aparece em nenhum ponto sequer. E eu não sei como que uma pessoa pode ser feliz se não passa pela cruz, gente. E nós estamos aí. E dá-lhe comida. No final do dia a gente está assim, né? Até empanzinado de tanta coisa evangélica. Mas eu quero saber, meu irmão, com o passar do tempo, se você sente que de fato você está crescendo na fé. Fechado a sessão de críticas.
Depois de conversar com Zaqueu, com Jesus há algum tempo, Zaqueu se levanta, tocado pelo poder do Evangelho, e arrepende-se do seu pecado e muda de vida. Assim também acontece comigo e com você quando nós ficamos expostos ao poder do Evangelho de Jesus. Nós abrimos mão dos velhos hábitos de pecado. Nós abrimos mão dos velhos hábitos de pecado para vivermos para agradar a Deus. O poder de Deus, o Evangelho, que é o poder de Deus, confronta poderes que aprisionam a nossa vida na miséria. O Evangelho, que é o poder de Deus, confronta poderes que aprisionam a vida do homem na miséria. O poder de Deus confrontou os poderes que comandavam, que dirigiam, que escravizavam a vida de Zaqueu. As fortalezas do inferno prendiam a vida de Zaqueu. Mas quando Jesus entrou na vida dele, essas fortalezas caíram. Assim como também cairão as que estão cercando a minha vida e a sua vida. Amém? Então Jesus olha para Zaqueu. E só Jesus pode fazer isso. Hoje, agora, sim, houve salvação nessa casa. Porque esse também é filho de Abraão, ou seja, ele é filho da fé. Antes, Zaqueu queria alcançar o céu através dos seus esforços. Mas agora ele aprendeu que o caminho da salvação é a fé em Jesus. E que por melhor que você seja, por mais dinheiro que você tem, por mais recursos que você tem, você e eu não conseguiremos merecer a salvação. A salvação é de graça. Isso não vem de... Por favor, isso não vem de... Isso não vem de mim nem de você. Isso vem de cima. Isso é dom de... Para que ninguém se glorie. Para ninguém bata no peito e diga assim: eu sou bom, eu me salvei. Deus encontrou Zaqueu naquele dia. Não foi Zaqueu que encontrou a Deus. Porque Deus te ama. Ele vai continuar atrás de você. E eu quero dizer uma coisa para você, viu? Ele é persistente e incansável no seu amor. Ele não vai desistir de você. Eu tenho ouvido as pessoas dizer: pastor, mas o senhor não sabe o que eu fiz, o que eu sou? O poder do Evangelho é maior que qualquer poder que aprisiona o ser humano. Você tem alguém na sua casa, você tem alguém próximo a você, aprisionado pelas fortalezas do pecado. Continue orando, continue semeando o Evangelho, porque há esperança para esta pessoa que você ama. Há esperança para essa pessoa que está aprisionada nas garras do pecado e do mal. Há esperança para ele. Continue semeando e crendo no Evangelho. Porque ele é o poder de Deus, único capaz de salvar e transformar a minha vida e a sua vida. Eu queria que você que já está no Evangelho, orasse a Deus para que o seu coração continuasse exposto a esse Evangelho. Preste atenção no que eu quero sugerir a você e quero aconselhar você. Ore. Porque a pior coisa que pode acontecer é alguém perdido dentro da igreja. A pior coisa que pode acontecer é isso.
Porque a pessoa vive enganada. Continua na igreja, no hall de membros da igreja, mas continua na prática do pecado. E leva uma vida convencido de que o Evangelho transformou a sua vida. Convencido de que é assim mesmo. Deus é amor. E é mesmo. Por isso que Ele está falando com você e comigo hoje. Submeta o seu coração ao poder do Evangelho. Nada, absolutamente nada pode preencher o seu vazio, a sua necessidade, a não ser o Evangelho de Jesus. Nada. Portanto, se você, de alguma forma, está iludido com as coisas que estão oferecendo a você por aí, e o estilo de vida que você leva, se você está iludido com isso, em nome de Jesus, deixa o Evangelho curar você da cegueira e fazer você enxergar a salvação em Jesus. Somente Jesus. Infelizmente, irmãos, às vezes a gente entra para a igreja sem ter passado pela salvação em Jesus. Infelizmente, isso pode acontecer. Foi batizado, fez a profissão de fé, mas nunca passou pela porta do arrependimento. Nunca. E aí, começa a acontecer coisas que você não entende e as pessoas do seu lado não entendem. E sabe o que é que acontece com o tempo também? Você não suporta o ambiente espiritual. E logo você vai deixá-lo. Que isso, querido, jamais aconteça com a sua vida. Ore a Deus para que Ele te dê um coração aberto ao Evangelho. Evangelho puro e simples de Jesus. Aquele Evangelho que entrou na casa de Zaqueu aquele dia. Aquele Evangelho que entrou na casa de Zaqueu, que fez Zaqueu dar um pulo e fazer algo que ninguém imaginava que ele fizesse. Ninguém imaginava aquilo. E se dissesse isso, mentira. Ninguém imaginaria que Zaqueu faria o que ele fez. Mas quando Jesus chega, meus irmãos, há de fato transformação e milagres acontecem. Ele transforma pessoas. Eu quero terminar contando para você uma experiência, uma história que eu ouvi. Jacó de César foi um piloto americano que durante a Segunda Guerra Mundial participou de uma equipe de elite de voluntários que despejaram caminhões de bomba no Japão. Mas o avião de Jacó de César foi abatido e ele foi capturado pelos japoneses e ele permaneceu durante anos numa prisão japonesa e ele foi torturado naquela prisão durante muito tempo de forma sistemática. E quando aquele homem saiu da cadeia, ele nutria um ódio profundo, você pode imaginar, um ódio profundo contra os japoneses e que tudo que se referia ao Japão. E a única coisa que manteve Jacó vivo foi o desejo de matar os seus torturadores. Um dia, chegou um exemplar do Novo Testamento na mão de Jacó de César. Ele abriu, leu, e a sua vida foi transformada. Anos depois, conta a história, que Mitsu Fujida, piloto também, só que piloto japonês, é lógico,
Um piloto que havia liderado um ataque aéreo contra a base de Pearl Harbor, foi o homem que deu a ordem final a todos os esquadrões, dizendo: ataquem. 360 aviões carregados com armas mortais foram usados e bombas foram despejadas e um número enorme de americanos morreram. Esse homem tornou-se o herói no Japão. Mas no final da sua vida, esse homem entrou numa profunda depressão e numa profunda desilusão. Porque no fundo, ele sonhava com um mundo sem guerras. Ele sonhava com um mundo onde houvesse paz, onde houvesse fraternidade e amor. Mas todas as vezes que se falava em paz, em fraternidade e amor, aquilo soava vazio para ele. Um dia, esse homem vagando pelas estações de trem, recebe nas suas mãos, cai nas suas mãos um folheto feito por Jacó de César. E lendo aquele folheto, Mitsu Fujida recebeu o Evangelho e foi transformado pelo poder de Jesus. Mitsu Fujida transformou-se num missionário, pregador entre seu povo. E a história diz que ele reuniu 2.000 japoneses numa cidade onde predominava o budismo e o shintoísmo. E ele reuniu 2.000 japoneses e falou e apresentou o Evangelho que transforma a vida para aquelas pessoas. De forma soberana, Deus transformou a vida de Jacó de César. E posteriormente usou Jacó de César para transformar a vida de Mitsu Fujida. Você pode imaginar isso? Como que o poder de Deus se manifesta de forma soberana na nossa vida?